Boa noite, graça e paz, queridos. Deus te abençoe. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 12. Abra lá sua Bíblia, ligue a sua Bíblia lá. Mateus, capítulo 6, verso 12. Abriu, ligou lá. Queria orar com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse culto, queremos louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, tudo que o Senhor falou, e agora, Senhor, fale conosco através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa transmitir aos nossos corações a Tua verdade, e que possamos, ó Deus, sairmos daqui transformados pelo Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoe-nos os nossos pecados, tal como nós temos perdoado aqueles que pecam contra nós. O tema perdão na Bíblia, ele é inesgotável. Assim como oração, assim como leitura bíblica e demais outros assuntos, o perdão também ele é inesgotável e extremamente necessário, a lembrança dele constante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. Como nós temos vivido numa sociedade extremamente individualista, a questão do perdão não tem sido muito comum ser tratado entre nós. Quando eu peço perdão para alguém, eu automaticamente estou abrindo mão do ego, estou mostrando que erro, e nós vivemos numa sociedade onde a busca pela perfeição é enorme. Nós vemos, por exemplo, a quantidade de academias onde as pessoas estão buscando o corpo perfeito. E quando eu vou pedir perdão, eu estou mostrando que não sou perfeito. Aliás, nós realmente somos seres imperfeitos. Cometemos erros, ferimos os outros. E quando não há liberação de perdão, começamos a viver um sentimento de culpa, ansiedades. Começamos a ter angústias no nosso coração, remorsos. E por aí vai. E isso vai trazendo doenças até mesmo para nós. Olha o que diz o Salmo 32, de 1 a 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Bom, é transparente como cristal, que é urgente entendermos o poder do perdão. O tema dessa série de mensagens, e nós vamos trabalhar durante esses 5 domingos, esse tema, perdão cura para nós mesmos, é justamente aprendermos que a ausência do perdão traz doenças, traz dificuldades, traz rachas em relacionamentos, e nós precisamos aprender a trabalhar isso na nossa vida. E eu já queria justamente começar com esse texto de Jesus, no capítulo 6 de Mateus, pois esse texto faz parte, esse verso 12 faz parte daquela oração de Jesus, nós conhecemos como oração do Pai Nosso, oração pedagógica, e ali Jesus está ensinando na oração a questão do perdão, ensinar como orar, pedindo a Deus que nos ensine sobre oração. E o motivo é muito simples. Porque eu só posso dar aquilo que eu já recebi. Eu só posso liberar perdão, eu só posso perdoar, eu só posso buscar o perdão
a partir do momento que eu já tenha recebido o perdão de Jesus na minha vida. E quando se trata de perdão, nós podemos receber isso diretamente de Deus. E é isso que a oração que Jesus está ensinando traz para as nossas vidas, que somente o Senhor consegue nos ensinar e nos ajudar a perdoar. Assim como nós também precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. E vale a pena destacar que o preço do perdão foi alto. O Senhor nos perdoou. E eu tenho que estar disposto a fazer o mesmo. Eu não sou melhor do que Deus. Deus me perdoou pelo pecado que era a minha separação dele, a rebelião que tinha no meu coração. Eu era pecador, estava afastado da presença e da sua glória, e ele nos perdoou. Isso me faz pensar que pedir perdão a Deus me faz lembrar não só do sacrifício de Jesus. O preço do perdão vai além do sacrifício. Porque normalmente a gente fala assim, quanto que custou o perdão? E a gente diz o sangue de Jesus, mas começou antes. O perdão já começou justamente antes da morte, antes do nascimento de Jesus. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que ele deveria se apegar. Mas ele esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você percebeu? Que Jesus abriu mão da glória no céu, veio, vestiu a roupa do homem, habitou entre nós, sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, morreu por você e por mim, ressuscitou, está vivo e está aqui entre nós. Então, o preço do perdão que Deus nos deu custou até mesmo a Jesus abrir mão da sua glória. Hoje ele está na glória. Hoje ele retornou para a casa do Pai. Hoje ele está nos céus. Mas ele não viu isso como algo que deveria se apegar. Ele abriu mão. Cristo se esvaziou para que você e eu pudéssemos receber o perdão de Deus. Quando eu penso, então, em pedir perdão a Deus, pedir que Deus me perdoe, assim como Ele me perdoou, eu preciso também aprender a perdoar o outro. Preciso ter em mente que eu tenho que estar disposto a me esvaziar. A esvaziar do meu ego, a esvaziar de mim mesmo, dos meus direitos, das minhas verdades. Preciso ter em mente que vou ter que deixar o orgulho de lado para poder liberar perdão, para poder receber perdão. Caso contrário, eu não recebo o perdão do Senhor para a minha vida. Quando nós pensamos em perdão, dentro dessa oração pedagógica de Jesus, a oração do Pai Nosso, percebemos que perdão ele é incondicional. Nós não devemos colocar condições para perdoar as pessoas. Imagine você, vou imaginar aqui, como eu sempre digo, o pastor tem esse costume de imaginar, viajar um pouco, mas imagine se lá no céu, antes de Jesus vir, nascer, antes de Jesus vir à terra, como nós conhecemos a história nos evangelhos, Deus Pai reunisse todo o céu e chamasse o Deus Filho, chamasse o Deus Espírito Santo, reunisse os anjos e dissesse: filho, chegou a hora de você ir na terra, nascer, você vai nascer de Maria e vai crescer, você vai fazer milagres, você vai morrer na cruz, mas no terceiro dia você vai ressuscitar e assim vai dar a esperança para a humanidade dela ser salva. Aí imagine se Jesus olhasse para Deus Pai e falasse assim: Pai, tá bom, eu vou, mas tem algumas condições que eu preciso colocar aqui, pois eu só quero morrer por aqueles que vão realmente acreditar em mim, eu não quero morrer por pessoas que têm coração duro, eu não quero morrer por pessoas religiosas, eu quero escolher para quem eu possa morrer. Pode ser, Pai? Mas isso não aconteceu. Porque lá em João capítulo 3, verso 16, diz que Ele amou o mundo inteiro. Ele amou a humanidade. Ele não colocou
condições para que essa humanidade fosse salva. Ele não viu as pessoas, ele não viu os defeitos das pessoas, ele não viu o que as pessoas fizeram, ele olhou pessoas que eram amadas do Pai, como você e eu. Então eu aprendo na oração de Jesus, no capítulo 6, verso 12, que perdão não me coloca condições. Às vezes nós temos costume de colocar condições para perdoar as pessoas. Te perdoo, mas... E não é assim que funciona. É muito difícil, em termos humanos, perdoar alguém. Isso é verdade. E por isso nós dependemos de Deus na nossa vida, pois isso é sobrenatural. Nós podemos aprender com essa oração de Jesus sobre o perdão, que o perdão foi um pagamento de uma grande dívida. Quando nós olhamos perdão, a palavra perdão, precisamos ter em mente que perdão não é um simples pedido de desculpas. Perdão vai além disso. Poderíamos comparar da seguinte forma. Pisei no pé de alguém, pisei aqui no pé do Rogério. E sem querer ou por querer, mas pisei. E eu tenho que pedir desculpas. Pedir, desculpa aí, Rogério, pisei no seu pé, não vi, foi sem querer. Agora, pego o meu carro, estou em alta velocidade, assumi o risco de causar um acidente, eu estou correndo com o carro, bato no carro do Rogério, machuco o Rogério, quebrei a perna do Rogério. Isso não é só pedir desculpas. Eu tenho que pedir perdão, houve um prejuízo muito grande. E algumas vezes, além de você pedir perdão, vai ter que ter algumas restituições. Nesse caso, eu tenho que pagar o carro dele, talvez vou ter que pagar uma cirurgia devido a ter quebrado a perna dele. Tem que pedir perdão para a família dele, pedir perdão para a Lília, para a Lorena, para a Laís, para as meninas, pedir perdão para a família. Então, perdão não é um simples pedido de desculpa. Perdão vai além. Não é um simples pisar no pé e desculpa aí. Em caso de traição, em caso de homicídio, em casos de descaso, perdão exige também mudanças de atitude. Lá em Lucas, no capítulo 7, versos de 36 a 48, não vou ler todo o texto, ele é muito longo, mas Jesus foi convidado por um fariseu para estar na casa dele, para jantar lá, e quando ele entrou na casa, estava lá à mesa com aquele fariseu chamado Simão, e comendo ali, participando, uma coisa que eu aprendo com Jesus, que a gente não deve perder a oportunidade de estar na mesa comendo com alguém. A gente, quando é convidado, a gente precisa estar lá e comer junto. E Jesus lá comendo, e daqui a pouco entra uma mulher. Essa mulher, o texto diz que ela era pecadora, começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, seca os pés de Jesus com as lágrimas, com os cabelos, e unge a Jesus com um perfume muito cheiroso. Simão olha para aquela cena e começa ali na cabeça dele a pensar, se esse homem fosse profeta, ia saber que essa mulher era pecadora. Na verdade, pecadora aqui é uma forma mais educada que Simão arrumou, para não dizer que ela era uma prostituta ou uma adúltera. Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, ele diz: Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu a bacia, você não lavou meus pés, você não me deu uma toalha para secar os meus pés, você não ungiu minha cabeça. Deixa eu te contar uma história, Simão. Havia 2 homens. Um outro homem quis acertar as contas com esses 2 homens. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar, Simão. Então o homem perdoou a dívida dos 2, o que devia 500 e o que devia 50. E aí Jesus faz a seguinte pergunta para Simão: Simão, qual dos 2 amou mais? E Simão olhou, deve ter dado uma coçadinha na cabeça e disse: com certeza aquele que foi perdoado da maior dívida. E Jesus disse: pois é, essa mulher aqui, desde a hora que eu cheguei, não parou de molhar os meus pés com as suas lágrimas, secou meus pés com seus cabelos, me ungiu.
E por isso os pecados dela estão perdoados. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É que aquela mulher entendia quem estava ali. Simão, talvez já acostumado com a religiosidade, Jesus não está dizendo que Simão não tinha erros e não tinha pecados, mas ele não conseguia se reconhecer de tal forma. Jesus, quando olhou para aquela mulher, viu ali uma mulher que precisava de amor. Viu uma mulher ali que sofria de culpa. E por isso ela está diante daquele que poderia perdoá-la. E por isso ela toma essa atitude. Ela sabia o preço que aquele homem iria pagar por ela. A culpa, o remorso são coisas extremamente destrutivas. Jesus, na sua oração, ele nos traz à mente que nós somos capazes de contrair dívidas impagáveis. Não apenas com Deus, mas para com os outros. E ele nos oferece o seu perdão. O perdão para que possamos reparar as falhas. O perdão é algo que ele deixou para as nossas vidas, deixou para você, deixou para mim, para que possamos restaurar os relacionamentos, restaurar a comunhão. Deus mesmo mostrou isso através de Jesus naquela cruz. É como se Deus, na hora que Jesus estava na cruz, Deus lá do céu dissesse o seguinte: olha, eu sei que a dívida que a humanidade tem comigo é impagável, mas eu vou sofrer o dano dessa dívida por amor a vocês. Isso que aconteceu. Por isso eu convido você a jogar fora as tuas culpas, joga fora as notas de créditos, de débitos, as promissórias. Seja liberto pelo poder do perdão que vem do nosso Deus. O perdão me ensina que a dívida foi paga e ela foi uma dívida alta. Mas Jesus nessa oração também me ensina que o perdão é dado por um Pai amoroso. Olha o que ele diz lá na oração: perdoe-nos os nossos pecados. Só consegue fazer esse tipo de oração quem já foi perdoado por Deus, quem já recebeu o direito de ser chamado de filho, e hoje pode chegar diante de Deus e dizer: meu Pai, Abba Pai, Paizinho. Aqueles que chamam Deus de nosso Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Está lá em Mateus capítulo 15, versos de 11 a 32. Pois é, o filho lá, pródigo, o filho rebelde, ele foi curtir a sua vida, abriu, tinha um coração rebelde, pegou o dinheiro da sua herança, não quis saber o sentimento do seu pai, não quis saber o sentimento do seu irmão, não quis saber o sentimento de ninguém, não queria saber dele. Foi, pegou seu dinheiro, foi viver sua vida, gastou até que acabou. E foi parar literalmente na lama. E lá na lama, ele lembrou do seu pai. E ele tomou no seu coração o desejo de voltar. Pensou: nem que seja para ser empregado na casa do meu pai, mas eu vou voltar. Agora, por que veio no coração desse filho voltar para casa? Talvez ele poderia ser vencido pelo orgulho, pensar: eu não vou voltar para a casa do meu pai, ele não vai me aceitar. Por que ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser empregado, mas lá eu vou estar bem melhor como empregado do que aqui. Ele resolveu voltar porque ele conhecia o pai que tinha. Essa parábola de Jesus, essa ilustração de Jesus mostra que o pai é amoroso, o pai é compassivo. E o pai da história você já sabe, é o próprio Deus. E assim acontece com você e comigo. O perdão que recebemos do Pai, do nosso Pai, nos restaura, nos traz alívio, nos traz cura. Nós não podemos deixar que situações amargas tirem de nossas vidas o direito de receber de Deus o seu perdão. Não deixe o diabo ficar sussurrando no seu ouvido que não vale mais a pena ir pedir perdão para Deus, dizendo para você que ele não vai te perdoar. Não deixe o inimigo enganar você. Você pode ser um filho, uma filha de Deus, e ele vai continuar te recebendo todas as vezes que você for até ele. Ele é um pai amoroso. Quem é filho sabe como é o seu pai. Assim como acontece com os filhos, que sabem como são seus pais biológicos, assim é Deus.
E nós temos um Pai que está sempre disposto a nos receber. Conheça o Pai. Conheça o amor do Pai. Senão você vai viver uma vida amargurada. E assim não querendo perdoar o próximo. Eu acho fantástico. Já lá no final do capítulo 15, verso 32, ali Jesus falando daquela ilustração, e ele vai dizer, olha o que o pai disse, o pai daquele rapaz. Ele olhou para o irmão mais velho, o irmão mais velho amargurado, cheio de rancor, uma vida azeda. Já comeu comida azeda? Sabe aquela comida que você esqueceu 5 dias, 6 dias lá? E na hora que abre, tá aquele cheiro horrível. Assim estava a vida daquele rapaz, a vida de pessoas que não liberam perdão, é assim, é azeda. E o pai olha para aquele filho azedo, o irmão mais velho, e diz, nós tínhamos que comemorar e nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando nós recebemos o perdão de Jesus, nós temos alívio e temos vida e vida eterna. Conheça esse Pai. E por último, essa oração de Jesus sobre o perdão me ensina que perdoar o próximo é exercitar o que Cristo fez por você e por mim. Se pensarmos no que nossos pecados são perdoados por Deus, mas se nós nos recusamos a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos causam mal, nós vamos estar nos achando melhor do que Deus. Estaremos praticando um grave erro. E isso mostra que nós não recebemos ainda o perdão de Deus, ou pelo menos não entendemos esse perdão de Deus. Aquele que foi perdoado pelo sangue de Cristo tem no coração um desejo, uma compulsão de perdoar aqueles que causam mal. Eu sei que às vezes nos primeiros momentos, até nós somos tomados por um desejo de não querer perdoar. Você já deve ter tido aquele sentimento assim de pensar assim, que essa pessoa se lasque, que vá para os quintos, que vá para os sextos, né? Eu sou eu que sou pecador aqui. Até certo ponto, esse pensamento acaba sendo normal. Mas vai chegando um momento que o Espírito Santo de Deus vai tomando o nosso coração, nos faz refletir, e a gente já não quer mais o mal para aquela pessoa. A gente começa a pensar e a raiva vai passando, porque se a raiva não passar, a gente vai ver uma dessas mensagens durante esses domingos, se a gente não libera perdão, nós acabamos sendo tomados pelos atormentadores. Lá em Mateus capítulo 18, esse texto vai ser um dos textos que mais vou usar durante esses domingos, quanto à história de Jesus falando sobre o reino dos céus, e ele vai dizer que o reino dos céus ele é comparado com um rei que decidiu acertar contas com seus criados. Mateus 18, de 23 a 35. Eu não vou ler o texto, nós vamos estudar esse texto nos demais domingos, por isso eu desafio você a não faltar, a participar. Então esse rei chamou um dos servos dele que devia 10.000 talentos, era muita grana. Para você ter uma ideia, 10.000 talentos é equivalente a 300 toneladas de prata. E esse homem, ele chega, não tem como pagar, não tem esse dinheiro. E o rei vai vendê-lo, vai vender a esposa, a filha, vai vender tudo, para que ele pague aquilo que está devendo. E ele pede ali, pelo amor de Deus, me perdoa, e aquele rei, tomado por compaixão, libera aquele homem e fala, está perdoada a sua dívida. Aquele homem chora, aquele homem sai de perto daquele rei, dívida perdoada. Mas aquele homem saiu dali da presença do rei, encontrou um outro homem que devia para ele somente 100 denários. Pra você ter uma ideia, 100 denários é equivalente aí a 100 quilos de prata. Ele devia 300 toneladas de prata. Ele encontra alguém que devia só 100 quilos. Qual deveria ser a atitude dele? Perdoar. Pois ele acabou de receber um perdão de uma dívida enorme, mas o texto vai dizer que aquele homem agarrou aquele homem pelo pescoço
mandou prendê-lo e dizendo que ele deveria pagá-lo. Mas é interessante que quando a gente faz as más ações, sempre tem alguém olhando, né? Algumas pessoas, alguns homens viram o que ele fez, voltou até o rei e disse: sabe aquele cara lá que você perdoou os 10 mil talentos? Pois é, ele encontrou um outro lá que devia 100 para ele, 100 denários, e mandou prender até que ele pagasse. O rei deve ter pensado: miserável, perdoei a dívida alta dele, em vez dele ter compaixão pelo outro, não faz isso, não, manda prender, traz esse miserável aqui. E o texto diz que mandou prender aquele homem foi castigado, mandou prendê-lo até que ele pudesse pagar tudo o que devia. Sabe o que esse texto ensina pra gente? Que quando eu não libero perdão, eu sou atormentado. A gente vai ver isso, essa série de mensagens, Perdão Cura, para nós mesmos. Esse homem que recebeu o perdão de uma dívida enorme, esse homem é você e sou eu. Nós recebemos de Deus o perdão pelos nossos pecados, de uma dívida impagável. Não tínhamos como pagar a dívida que nós tínhamos com Deus por causa do nosso pecado, mas Jesus pagou na cruz. Quando Ele perdoou a você e a mim, quando lá naquela cruz Ele disse: Pai, está consumado, Pai, paguei a dívida, Pai, eles não devem mais nada, Pai. Estou aqui, Pai, pagando a dívida da humanidade. Sabe o que Jesus deseja de você e de mim hoje? Que nós viemos a colocar isso em prática. Viemos a exercer na nossa vida isso que Ele fez por você, por mim e por mim. Agora, quando eu não perdoamos quem nos causa mal, com certeza não recebemos também o perdão do Senhor. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, lá diz assim: Seu Pai Celeste perdoará a vocês, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, Deus não perdoará vocês. O verdadeiro perdão quebranta o homem. Corações quebrantados agradam a Deus. E corações quebrantados são impelidos pelo Senhor a perdoar. Que possamos exercitar o amor de Deus na vida dos outros. Não tem como aqueles que já foram perdoados por Deus não liberarem perdão. Eu convido você hoje a liberar perdão e receber cura que vem do perdão. E para que você receba cura, para que você receba esse perdão do Senhor, você precisa confessar, você precisa expressar através da fé que está errado e que precisa de Deus. Precisa ter comunhão com Ele e com o próximo. Você precisa se arrepender, a sair de você mesmo. E arrependimento é dar a volta. É reconhecer que estava numa trajetória errada. Pedir perdão, e isso é uma confissão, precisa levar você a mudanças radicais na sua vida. Mudanças radicais no seu pensamento. Uma mudança radical nas suas atitudes. O perdão é a graça de Deus que está derramada sobre nós através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele demonstrou isso lá na cruz do Calvário. A cruz foi a maior demonstração do amor e do perdão de Deus por nós. Que nós possamos fazer o mesmo. Liberar perdão sobre a vida daqueles que nos ofendem. Possamos liberar perdão para aqueles que nós ofendemos. Pedir perdão. E assim sermos transformados e curados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu queria orar nesse momento e queria que você pensasse aí, de repente, em pessoas que te causaram mal, pessoas que te ofenderam e que você ainda não conseguiu liberar perdão. Eu não vou pedir para você sair daqui e ir lá pedir perdão logo para a pessoa, porque perdão não tem como forçar, eu não posso forçar você a pedir perdão. Eu não posso exigir que você peça perdão, mas perdão é um mandamento, pedir perdão é uma ordem
Mas peça a Deus agora que te ajude a trabalhar isso no teu coração. Você já recebeu o perdão do Senhor. Então você já está apto a dar perdão, a liberar perdão. Eu queria que você pensasse nisso. Por isso aí, sentado onde você está, que você pudesse fazer o mesmo, a liberar perdão sobre a vida de alguém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração dessa pessoa que está orando agora. E o Senhor sabe o que ela está precisando. Talvez foi ofendida por alguém e ainda não conseguiu liberar perdão. Talvez ela que foi aquele que ofendeu e precisa ir lá pedir perdão. Mas, Senhor, o perdão não pode ser algo forçado. Não pode ser algo, ó Deus, mal feito, pois isso pode trazer um prejuízo ainda maior. Por isso, Senhor, que Teu Espírito Santo nesse momento possa tomar, Senhor, essa vida em Tuas mãos, trabalhar nesse coração, entendendo que o perdão que recebemos da nossa dívida com o Senhor é muito alto e o Senhor nos perdoou. Nós conhecemos o Senhor, o nosso Pai, sabemos que todos os momentos que chegarmos diante do Senhor, o Senhor irá nos perdoar, mas nós precisamos também exercitar o perdão. Por isso, Senhor, abençoe essa vida e que tome uma decisão, ó Deus, diante do Senhor, de receber o Teu perdão e também assim liberar perdão. Conceda-nos, ó Pai, uma semana de graça, uma semana cheia da Tua graça, uma semana cheia do Teu amor, do Teu perdão. É assim que eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Tenha uma ótima semana em nome